Oi gente, aqui é a Mika, espero que estejam todos bem. Eu decidi fazer um vídeo introdutório sobre shadow work. Eu vou aqui falar o que é o shadow work, para que ele serve, como é que se faz, não necessariamente como se faz, mas alguns métodos. Eu decidi dar essa introdução porque eu acho que tem muitas pessoas que não conhecem ainda, e mesmo que dentro da espiritualidade a gente aborde muito essa questão do autodesenvolvimento, né, e tudo mais, eu acho que essa coisa de olhar diretamente para as sombras e fazer o esforço necessário e concreto em direção a isso é uma coisa que ainda não é muito disseminada e principalmente estimulada, visto que a nossa sociedade e o mundo ele ainda tem essa negação enorme em relação às sombras, sabe? Então, o que é o shadow work, gente? Shadow work é um trabalho prático de cura das sombras. Isso tanto no campo espiritual, mental, emocional, porque obviamente se você cura suas sombras, né, faz parte ali da sua constituição como alma, você já tá curando todos os restos das áreas da sua vida, inclusive a sua própria vida. Mas, Mika, o que são sombras? O que diabo você tá falando? São mini diabinhos? De certa forma é. Tem um termo cunhado por Samael Weor, que eu não sei se vocês conhecem, eu acho que ele não é tão conhecido assim, que ele diz que a gente tem vários eus psicológicos. E esses eus psicológicos, eles são agregados de eus falsos que carregam os nossos defeitos psíquicos, que carregam a parte de nós que é inconsciente. E por isso que a gente chamaria assim, nos termos de Mika, os mini diabinhos que a gente tem dentro da gente, sabe? É como se fosse uma legião de fantasmas que a gente tem dentro da gente, que a gente não enxerga, mas que rege a nossa vida, rege o nosso comportamento, rege a nossa forma de pensar. E, inclusive, já pegando aqui um contato com Jung, o psicanalista suíço Carl Jung, que provavelmente muita gente conhece aí, ele diz que sombra é todo aquele aspecto do nosso ser que fica renegado, que está mais ligado ao nosso lado animal, sabe? O animal racional. E o ser humano, como vocês podem ver e observar na sua própria vida, ainda está nesse estado de consciência muito animalesca, do animal racional. E o animal racional, ele carrega ainda o quê? Paradigmas do instinto, paradigmas que têm relação com o egoísmo, que têm relação com o orgulho, com a vaidade, com a inveja, com a soberba, com todos esses tipos de defeitos psicológicos que são coisas que ficam na nossa sombra quando são reprimidas. Então, qual é o objetivo do shadow work com isso? O objetivo do shadow work é trazer à superfície essas sombras que existem dentro da gente, os nossos eus psicológicos, visando eles não só serem curados, mas também, principalmente para as pessoas que querem descobrir, estão numa busca do verdadeiro ser dentro delas, terem e passarem por um processo de autoconhecimento. Então, resumindo, gente, o shadow work, ele é praticamente o ponto de partida para qualquer coisa que você quer fazer para atingir um novo estado de percepção, um novo estado de consciência mais elevado ou superior a que você está agora. Isso é uma coisa que muita gente dentro da espiritualidade, eu vejo, não fala sobre isso. Elas só falam, eu entendo que esse mundo já tá cheio de negatividade e tudo mais, mas é exatamente por isso mesmo que a gente deveria dar mais importância para ver as nossas sombras. Significa que elas estão entrando no meio do caminho, então a gente tem que olhar para as barreiras para elas serem desconstruídas. Mas se a gente não faz o processo de desconstrução, como é que a gente vai abrir espaço para algo mais luminoso entrar dentro da gente? Se a gente tá cheio de lixo cósmico, cheio de poluição mental dentro da gente, entende? Isso são estudos, gente, da ciência. Praticamente 90% da massa do conteúdo mental que a gente carrega tá no nosso subconsciente. Não importa se nós somos seres racionais que têm capacidade de pensar, imaginar, projetar e qualquer coisa que você pense em questão de imaginação. Na vida prática, na vida real, aqui concreto, a gente tá ainda no piloto automático. Ah, Mika, eu duvido que eu esteja no piloto automático. Eu sei planejar, eu sei fazer minha listinha de tarefas todos os dias, eu sei se eu deveria comprar o tomate essa semana ou não.
Migo. Se esse fosse o problema, mas não é o problema. A pessoa que tá inconsciente, ela entra naturalmente em um estado de ignorância, de estupidez, porque é a lei da natureza. Inclusive, isso acontece muito com a gente nesse mundo, porque aqui, né, a gente não foi amado. A gente não foi ensinado também a amar, né, e aceitar as pessoas como elas realmente são. É a transgressão da humanidade, sabe? Por que ela é regida pela inconsciência? Vocês vão sempre ouvir aí na espiritualidade vários termos, tipo inconsciente coletivo, psicosfera coletiva, o astral coletivo. E por que é o astral coletivo ainda, sabe? Por que não é o espírito coletivo? Por que não é a consciência coletiva? Por quê? Porque a maioria ainda tá no 90% do cérebro. Então o Shadow Work visa a cura e a transformação interior. Isso é extremamente necessário nesse mundo, mas também é extremamente importante para você que está no caminho de se desenvolver espiritualmente. O processo do Shadow Work ele consiste basicamente em 3 etapas. 1, o reconhecimento. 2, a aceitação. E 3, a transmutação. A primeira etapa é do reconhecimento autoexplicativo, revelar suas sombras para você mesmo, tirar elas do inconsciente para que você as veja sob a luz do sol, da forma mais transparente possível. A segunda etapa do Shadow Work é a aceitação. Isso implica você aceitar a natureza completa da sua sombra, sem exacerbação, sem hiperbolização, sem eufemização, sem reprimir, sem julgar, não. É completa aceitação da coisa como ela é. É onde as pessoas empacam. E a terceira etapa do Shadow Work é a transmutação. E a transmutação é o processo real ali que você vai fazer a cura. Você vai fazer o shift daquela sombra para ela se tornar um aspecto luminoso. Bom, alguns dos objetivos do Shadow Work. Tem tantas formas de você fazer e do porquê você fazer, desde que a intenção seja realmente a cura interior, que vocês não podem imaginar, tá? Eu acho que todo mundo tá precisando de Shadow Work a esse ponto. O Shadow Work pode servir tanto para você curar a sua criança interior ferida. Na verdade, qualquer pessoa que tem feridas emocionais, sejam feridas emocionais desde traumas, né? Até processos de soul loss, né? Que é um trauma mais profundo. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso. Se alguém quiser olhar, vai lá ver, porque eu acho muito importante e interessante. Se você também quer quebrar com ciclos, com padrões de hábito, formações mentais ou ciclos viciosos de vícios, o Shadow Work também serve para isso, tá? Para desbloquear medos, para desbloquear inseguranças e quaisquer tipos de crenças limitantes que você carrega. Se você tem um desvio de caráter, sabe? Isso também serve. Serve para pessoas que também têm muitos problemas com os egos, né? Ou com o seu ego, se você quiser chamar assim. Shadow Work também ajuda muito quem tem transtornos psicológicos, ok? Qualquer pessoa que tenha aí algum tipo de distúrbio mental, mesmo que seja uma coisa que ainda tá no nível behaviorista, meio comportamental, cara, o Shadow Work vai te fazer ver qualquer coisa que tá na sombra. Qualquer coisa. O Shadow Work, ele não tem o objetivo só de ver seu lado negativo, como muitas pessoas pensam, tá? Apesar de a gente estar falando aqui, eu ter conceituado um pouco sobre sombras na visão psicanalista e na visão de outras pessoas, sombras, na minha opinião, e como muitas outras pessoas também vão dizer, é tudo aquilo que a gente coloca, a gente não enxerga. E então podem ser também aspectos positivos e qualidades que você tem dentro de você. Por exemplo, rapidão, uma pessoa que tem é muito doadora, sabe? Às vezes ela reprimiu aquilo dentro dela quando ela era criança, ou enfim, por qualquer processo ou experiência da vida dela que ela sentiu, que ela traduziu como isso não é bom, ela reprimiu dentro aquela força de luz que existe dentro dela. E aquilo se tornou uma sombra. Sim, a generosidade, a bondade dela se tornou uma sombra. Isso é capaz de acontecer. O Shadow Work, gente, não serve pra você olhar pras coisas ruins e ficar por isso mesmo. Ele serve pra você descobrir a raiz dos seus problemas, entende? Descobrir a raiz do porquê que aquele aspecto, em primeiro lugar, foi pra inconsciência. Porque, geralmente, as coisas que vão pra nossa inconsciência, elas vão por 2 motivos.
a transgressão da humanidade, isso eu já não vou nem entrar em detalhes, que eu vou ficar aqui meia hora falando, ou segundo, por um mecanismo de defesa que o seu próprio espírito, digamos assim, criou para que você não sofresse tanto. Outra coisa sobre o shadow work, gente, é que ele é uma limpeza, né? Como o próprio nome diz, que é cura, é uma limpeza. Então, você vai ter que passar por um detox, ok? Esse detox inclui que você provavelmente vai ter um processo catártico. Então, não importa qual método você está utilizando, provavelmente muitos de vocês vão ter que meditar. Meditação, se você tá usando ali algum tipo de prática corporal, sabe? Se você perceber que você tem, de repente, uma crise muito grande de explosão de raiva, uma crise de choro, você tá lá sofrendo e você nem sabe exatamente o porquê, ou se você acha que tá sendo muito exagerado, não se preocupe, cara, você não tá overreacting, é muito provável que você só esteja fazendo o quê? Uma liberação emocional de todo o acúmulo do seu psicossoma emocional durante o longo da sua vida. Porque vai acumulando. As pessoas acham que a gente reprime, e isso é a história da humanidade. Elas acham que reprime o lado sombra, reprime as coisas que não quer. Muitas vezes não são nem sombras, são coisas positivíssimas, mas a gente aprende a reprimir, né? Pra usar a falsa máscara. E a gente acha que o sentimento, ele vai embora. Não vai, gente. Ele fica estocado, inclusive nos nossos órgãos, que é o porquê, inclusive, é escrito e dito na medicina oriental, a causa de muitas doenças que a gente tem. Mente sã, corpo são. Mente doente, corpo doente. Isso é um segredo que ninguém conta e que ninguém quer falar pra você e que ninguém quer admitir também. Porque ninguém tá fazendo. Dói. Dói ver essas sombras. Dói muito. Mas se você quer subir, você tem que descer primeiro. Você tem que fazer a sua limpeza primeiro. Como eu falei, pra você ter espaço pra luz. Senão você fica colocando um monte de luz em um negócio opaco, em um lixo. E aquilo não serve pra nada. Tipo colocar perfume em um monte de fedor. Por isso que as pessoas se frustram, por isso que as pessoas reclamam e põem a culpa ao quê? Nos gurus, põem a culpa nos professor lá, nos influencers. Ah, eu tentei pensar positivo, não deu certo. Eu tentei atrair isso na minha vida, não deu certo. Fui lá fazer caridade, mas a minha vida continua uma merda. Por quê? É isso, gente. É isso, ninguém quer ver essas sombras. Né? Fica tentando remendar as coisas. Não dá pra remendar, gente. A verdade tá ali inscrita em você. Então, visto que você já tem ali, você já percebeu que você tem uma certa maturidade espiritual, que você consegue lidar com esses problemas, às vezes você fala, cara, eu vou encarar isso, tá na hora. Então faça, tá? Não tenha dúvidas, só são resultados bons do shadow work. Falo por minha experiência própria, Mika, a menina do shadow work. Inclusive, o que eu falei, isso aqui é muito importante. Se você tá fazendo shadow work, mas você sente que não tá pronto, inclusive é o caso de muitas pessoas que vão o quê? Fazer rituais de dissolução do ego, passam por situações de extremo autossacrifício, seja isso em um campo religioso ou não religioso. Pode ser até um sentido mais materialista possível, mas a pessoa não consegue lidar com aquilo, gente. Isso pode causar na pessoa o quê? Ainda mais trauma. E aí ela se fechar e se bloquear ainda mais. Então isso pode dar um efeito rebote. Então se você sente que não tá pronto, não faça, tá? Vai fazendo aos poucos. É importante que você respeite o seu nível de evolução e o seu próprio tempo e o seu próprio espaço, ok? E quais são os métodos que o shadow work proporciona? Livre. Simples assim, livre. Não existe jeito certo. É um processo de cura individual, subjetivo e individual. Mesmo que você faça algum método de shadow work em grupos ou em comunidades, porque obviamente isso é possível, qualquer coisa nesse mundo é possível, né? Ainda assim vai ser um processo que é só você com você mesmo no fim das contas, né? Porque é você entrando no seu próprio subconsciente.
Outra pessoa, nenhum anjo pode entrar dentro da sua subconsciência e vai lá e põe o dedinho mágico, entende? Nem isso. É uma coisa que é você com você mesmo se vendo no espelho. Então, não importa qual é o método que você vai escolher e qual for mais confortável para você, é importante que você sinta que você está entrando o máximo possível em contato consigo mesmo. Eu vi um negocinho ali. Você pode fazer sozinho sim, tá, gente? Tem muita... Porque hoje em dia, gente... Por que eu tô falando isso, mesmo sendo óbvio? Pessoas dentro da espiritualidade, elas sabem fazer isso mais sozinhas. Mas pessoas que não estão, gente, O problema desse mundo é que vão falar pra você que você tem que ir... E você... Eu sei que tem gente que aqui vai achar que eu tô fazendo teoria conspiratória, mas é verdade. Tem pessoas que vão falar pra você que você só pode ter ajuda em relação à sua saúde mental com a ajuda de um profissional. De um psiquiatra, de um terapeuta, o que é que seja. Alguém que tem o diploma. E apesar de fazer sentido, visto que a maioria das pessoas não consegue se diagnosticar, mas por que elas não conseguem se diagnosticar, gente? Por quê? Porque as pessoas não dão as ferramentas para elas se diagnosticarem. Então fica na mão de poucos, ou fica na mão só daqueles que vão estudar aquela área. E no fim das contas, isso tudo é pra o quê? Pra a massa coletiva continuar na inconsciência e sempre estar dependendo do outro, de alguém maior que eles, né? Pra elas se curarem. Então, não sei se vocês percebem isso, mas as pessoas vão sempre achar que elas não sabem tanto quanto o psicanalista ou psiquiatra que tá na frente delas. E, gente, isso é um erro tremendo, porque pra você atingir um nível de evolução, visto que evolução significa, e uma das lições maiores dentro do planeta Terra é desenvolver a independência, a fim de que você se torne o próprio mestre, você tem que saber cuidar de você. Você tem que se conhecer. Se você coloca o seu próprio conhecimento sobre você mesmo na boca e na mão de outras pessoas, o que você está fazendo com você mesmo? Se sabotando. Porque o outro tem mais direito e mais poder de falar sobre você mesmo do que você, que dorme e acorda com você todos os dias. A gente tem que se autoconhecer, gente. A gente tem que fazer o nosso shadow work. Não ache que outra pessoa pode saber mais sobre você mesmo do que outra pessoa. Ajuda já indica o próprio nome. É ajuda de alguém. É apoio de outra pessoa. É ajuda. Ajuda profissional. Quem faz o trabalho é quem? Você.